Oi, gente, sejam Bem-vindos a mais um podcast! Gente, que felicidade! Estamos aqui já com a nossa primeira convidada, a Yara. Seja bem-vinda, Yara. Seja Obrigada. bem-vinda! É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Gente, antes de começar, já deixa o like de vocês, se inscreve no canal se você não é inscrito. Siga a gente lá no Instagram, @, @eu.andressa. @Keren Oliver Oficial e... @Cardelossi e Yara. Isso aí. Exatamente. Então, gente, siga a gente. Lá também segue a @motivasat no Instagram, tá bom? Não deixe de se inscrever, compartilhe esse vídeo pra todo mundo, tá bom? E é isso, gente. Vamos começar essa entrevista. Como que você tá se sentindo? Já fala um pouquinho pra gente. Olha, vocês deixaram eu alguns dias sem dormir, tá, gente? Que igual eu comentei com vocês aqui antes, é uma coisa nova pra mim, né? Assim como é pra vocês. Sim, eu acho que é uma experiência pra todo mundo, né? Sim. Uma experiência nova. Só que é muito bom, né? A gente poder falar mais do que a gente vive, daquilo que a gente aprende, dividir com as pessoas. É uma experiência nova, Sim. né? E Andressa, conta pra gente. Ô, Andressa, ó, perdão. Yara, conta um pouquinho pra gente sobre a sua vida, como que é o seu ministério com Deus. Explica pra gente um pouquinho. Então, né? Eu me chamo Yara, né? Sou casada faz 8 anos com o Emerson, né? Nós somos lá da primeira igreja presbiteriana renovada, tem 2 filhas, a Emanuela de 5 anos e a Helena de 3. Elas são, assim, os amores da minha vida, né? E foi até o que fez eu abrir meu Instagram e começar a falar sobre a maternidade, falar sobre aquilo que Deus fez na minha maternidade e poder ajudar outras mães, né? Que eu creio que isso é uma coisa que às vezes a gente procura ver muito estudo, assim, do mundo, né? E a gente não Verdade. consegue aplicar isso sendo cristão. Como que foi essa experiência de casar, assim? Você casou cedo? Com 17 anos, Com gente. 17 também. Faltava um mês pra mim fazer 18, na verdade, mas foi com 17 anos. E assim, pra nós foi um desafio, né? Porque quando eu me casei, na verdade, eu tava grávida, né? Então foi um momento muito difícil na minha vida. Ah, imagino. Porque a gente era 2 crianças, né? E a 2 gente. bebês. Sim, a gente teve que Nossa. fazer uma escolha, né? Porque quando eu descobri que eu tava grávida, né, fui contar pros meus pais, já foi toda aquela frustração, porque Sim. eu nasci e fui criada na igreja, né? Então, pros meus pais foi assim, Não tem como, né? Não. Os pais sempre... sim, e foi muito triste também, porque depois vem toda aquela cobrança nossa mesmo, né? Que eu ficava pensando, meu Deus, né? Por que eu fiz isso, né? Mas, enfim. A consciência é Mas pesada. então Sim. não foi combinado, não foi um casamento combinado, assim. Foi... Então, na verdade, meus pais falaram, olha, eu não quero que você se case, porque se for pra você se casar por causa da criança, é melhor vocês não se casar. Porque o casamento é uma coisa muito séria, né? Sério. E às vezes o mundo hoje banaliza muito o casamento, né? É verdade. E por isso a gente tem uma visão, né? Que se casou, nada deu certo, separa. Sim. E aí meus pais falaram pra mim, você é muito nova, né? Então é melhor você ficar aqui com seu bebê. E depois, mais pra frente, se você vê que é isso, você se casa. Só que daí, eu e o Emerson, a gente conversou e a gente começou a orar, sabe? E fala pra Deus que a gente sabia que a gente tinha errado. Mas que a gente não queria fazer nada que não fosse da vontade dele pras nossas Verdade. vidas. E aí eu casei, né? A gente fez um casamento em 2 meses, né? Rapidinho. E depois que você casou, como que foi você se deparar com a realidade de casada? Olha, foi bem difícil, porque se eu falar assim, eu não tenho nada pra reclamar dos meus pais, porque meu pai toda a vida, né, ele é caminhoneiro, então ele toda a vida se dedicou muito, trabalhar muito pra poder dar sempre do bom e do melhor pra Nossa, é mim, uma história, né? pra minha mãe, pra minha irmã, né? E quando eu casei, né, na minha casa tinha tudo. Não era uma coisa assim que eu precisava, né, pedir, chorar, né? Era uma vida difícil. Não, não era, sabe? A gente tinha uma situação financeira até boa, né?
E aí foi muito difícil, porque eu fui morar com meu esposo, né? Ele, na época, ganhava bem pouco, a gente foi morar de aluguel. Foi um processo. Foi um Sim. processo, né? Como eu disse, a minha mãe já dizia não, né, gente? Porque minha mãe tá viva. Né? Graças a Deus. Casou, o prato quebrou, né? Então a gente Exatamente. casa, a gente tem que se virar pra lá. Independente da vida que a gente estiver levando, a gente vai ter que segurar. Sim, e assim, eu falo que não foi um tempo muito bom pra gente, né? Porque logo que eu me casei em agosto. Em setembro, exatamente, faltava 2 dias pro meu aniversário de 18 anos, eu fui fazer um ultrassom pra saber o que que era o meu bebê, né? Sim. E tava toda aquela alegria, né? Foi um momento assim mágico, né? E a gente todo feliz que tinha descobrido que era uma menina, né? E foi a maior alegria. E tava eu, meu marido, a minha cunhada e minha irmã. E aí a médica que tava fazendo ultrassom pediu pra elas saírem, que ela queria fazer outro tipo de ultrassom, porque ela viu que tinha alguma coisa que não tava muito boa. E aí eu tava de 5 meses de gestação e eu descobri que eu tava em trabalho de parto. E Nossa, eu meu Deus. não tava sentindo dor, não tava sentindo nada, né? E daí foi aquele desespero, né? Porque eu fiquei pensando, meu Deus, e agora, né? Como vai ser? E eu falo que por isso que eu acho que foi um começo de um casamento assim tão difícil, né? Porque a gente não foi assim, um tempo fácil, né? Até minha tia brinca às vezes com a gente que tudo que eu passei em 2 anos de começo de casamento, tem às vezes um casal de 20 anos que às vezes não passou tudo que você já Exatamente. passou. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você casou, né? Contou pra gente que você casou porque você tava grávida e teve todo aquele conflito todo por parte dos pais. E depois, nesse momento de perca que você teve, você em algum momento chegou a pensar assim que você poderia voltar pra casa dos seus pais, porque daí você já não tinha mais aquilo que, entre aspas, né, unia vocês? Olha, pra falar bem a verdade, voltar por esse motivo eu não pensei. Porque quando eu resolvi casar com o Emerson, eu resolvi casar com ele. Não porque eu ia ter um filho com ele, né? E claro que não foi fácil, né? Porque foram muitos dias no hospital, foram muitos dias assim que eu tava grávida, né? Tava perdendo minha filha, era uma dor, uma incerteza. Toda vez que os médicos iam lá, era só notícia triste, né? E eu não consegui me dedicar assim ao meu casamento, né? Porque naquele momento era minha filha, Era né? sua filha. E não foi fácil, né? Porque depois quando a gente voltou pra casa, só eu e ele. E aquele Aí, vazio? Sim, porque a gente já tinha planejado a nossa vida com ela, né? Sim. E aí ia ser só eu e ele. Então, foi um período que aí eu acho que todo casamento passa no começo, Saiu dos né? seus planos, né? Sim, e aí a gente fala assim, que aí que foi tudo novo, né? Porque aí a gente começou... Até então tava tudo sob controle. É, tudo porque planejado. a gente tinha um plano, né? Sim. E daí esse plano... Mudou tudo. Exatamente. Daí foi começar a se conhecer e eu muito triste, né? Muito frustrada e todos esses turbilhões de sentimento eu acho que também não cooperou, né? Então no começo eu falei até algumas vezes pra ele que eu tinha vontade de voltar pra casa dos meus pais, mas eu acho que era por tudo a dor que eu tá passando, né? Só que eu falo assim que ele é um homem assim muito de Deus, porque muitas vezes eu acordava de noite e eu via ele orando pela minha Olha vida, que sabe? lindo, né? Ele falando pra Verdade. Deus assim que eu escutava ele orando, sabe? Falando que ele queria que eu voltasse a ser o que eu era, né? Que não era que mudou pra... a rotina toda, Sim, né? que não era lindo, pra gente. deixar a dor que eu tava sentindo, né? E que provavelmente ele também... Ele também, com certeza, Sim. estava. E foi bem forte nesse momento, né? Foi. Porque ele teve que, entre aspas, guardar a dor dele pra ajudar você na Ajudar. sua. Sim, e eu acho assim que até hoje, né? Passar todo esse tempo, Foi compreensível. demais. E eu acho que talvez ele ainda não tenha isso curado nele. Porque
eu hoje consigo falar disso, assim, tranquilamente, com paz no meu coração. Ele já toca a ferida, né? Não, ele nem fala. Ele nem fala, Nem né? fala. Aham, isso é um assunto que não tem mais na minha casa, assim, sabe? Às vezes eu vejo que ele fica até incomodado quando Alguém fala, toca no toca assunto. Aham, Mas aí depois disso veio a Emanuela, veio a Helena. sim. E, E na aí verdade, a felicidade Mudou tudo. voltou pra dentro da Exatamente. casa. foi um tempo, né? Eu vejo assim que Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz, né? Então a Sim. gente ainda teve um tempo, só eu e ele, né? E nesse tempo, realmente eu orei pra que Deus desse filhos pra mim, né? Porque quando eu perdi a Elisa, eles falaram pra mim que eu não poderia ser mãe, né? Que não era uma coisa assim Igual a que... história da Ana, né? Exatamente. Que era muito difícil, que eu tinha que fazer um procedimento cirúrgico e que Meu Deus. era melhor eu não ter. Foi essa as palavras que eu ouvia toda vez que Aos eu ia. olhos do ser humano era impossível. Sim. Então, nesse tempo, foi um tempo que eu acho que Deus foi me fortalecendo, né? Porque, como o começo foi muito difícil, eu tive que aprender muitas coisas, né? Sim, desde novinha. Sim, e foi aí que eu realmente comecei a ter experiências com Deus. Com Deus. Porque eu percebi que eu conhecia Deus apenas assim, de ouvir falar. Sim. E foi nesse tempo que Deus foi trabalhando na minha vida, tudo. Foi fazendo você conhecer ele mesmo, né? Sim. O poder dele. E quando eu descobri que eu tava grávida da Manu, nossa, foi assim. Eu nem sabia explicar, né? Porque era uma Um misto de alegria. sensações, É. de alegria, de medo, Exatamente. de incerteza, insegurança. Um turbilhão de sensações, acredito que passou Sim. pela sua cabeça, né? E assim, hoje eu vendo, né, quando eu converso com alguma mãe no Instagram, alguma coisa assim, eu vejo que realmente Deus permitiu que eu passasse por algumas coisas para que realmente fosse um testemunho, né? Sim. Porque Exatamente. quando eu descobri que eu tava grávida dela, com 7 semanas de gravidez, eu tava saindo da faculdade, o Emerson foi me buscar, ele se acidentou. Meu Deus. E aí ele teve uma fratura exposta na perna. Tudo acontecendo. Sim, Tudo. ele ficou 2 anos em casa, assim. Gente. E pra falar bem a verdade, foi ela aqui, ó, que É a amigona aí. que teve comigo, assim, em muitas coisas, né? Porque ela é testemunha. Foi 2 anos, assim, muito difíceis pra gente, né? E ele acamado, e daí eu tive que fazer cerclagem pra não perder a gestação. E aí Meu era Deus. eu e ele acamado, né? Os dois. E dependendo, assim, de realmente do que as pessoas nos ajudassem e vivendo realmente da dependência de Deus, né? Porque eu não queria falar para as pessoas, olha, a gente tá passando necessidade. Eu não queria falar para as pessoas, olha, eu tô... É chato também, né? Sim, eu tô muito triste, né? Porque daí as pessoas às vezes acusam a gente, né? Falam assim, ah, mas exatamente. você não queria tanto ser mãe, né? Agora você tá reclamando, É. né? E tal. Muita gente não entende, né? Sim, Que nem tudo são flores, né? Como tem aquele Exatamente. ditado, Mar nem de tudo são rosas. flores, né? Mar de rosas. sim. Mas se chegou na vida da gente, a Tem, gente tem tem que que passar. Isso, e foi assim, eu lembro que quando eu tava grávida de 7, acho que já tava de quase umas 35 semanas. Aí eu sentei lá na mesa com a minha mãe pra conversar, e eu não gostava muito de falar pra ela o que eu tava passando, porque eu achava que era uma coisa minha e dele, né? Sim. Que eu não tinha que... É da família mesmo, né? Sim. Aí eu sentei lá na mesa e falei pra ela, mãe... Aí eu comecei a chorar. Nessas horas a mãe é tudo, né? Aí eu falei pra ela, mãe, olha, a Manu vai nascer e eu não tenho nada. Eu falei assim, se eu falar assim, meu Deus, hoje, né? Eu não tenho nenhuma roupa pra sair da maternidade. E o que eu vou fazer? Aí eu vejo assim que a minha mãe, ela sempre foi uma mulher de muita sabedoria, assim, nessas coisas, né? Que ela olhou bem pra mim e falou pra mim assim, você crê em Deus? Falei, claro, né? Aí ela falou assim, então você descansa, porque na hora certa Deus vai trazer pra você tudo que você precisa. E nem quando a gente tá passando nesses momentos, é difícil você ter essa confiança. Essa mesmo em Deus, confiança, né? A Porque gente você tá fala ali que- passando mesmo. Aí a pessoa vem e fala, descansa, mas é que não dá. Não vai descansar, é exatamente Sim. isso. A gente. É claro que a gente tem fé, que a gente acredita, Sim. mas na hora que a gente tá passando ali, a gente, infelizmente, a gente é ser Até humano. esquece.
Exatamente. Daí, no mesmo dia, meu pastor me ligou. Yara, vamos Olha. fazer um chá de bebê pra você? Olha só, Aí, sem saber de nada. Sem saber de nada. Aí eu falei pra ele, pastor, mas eu não tenho condição, se tiver que fazer comes, essas coisas. Ele falou, não, eu já organizei tudo. Olha, Deus preparou. Sim, preparou tudo. Ele falou, olha, as meninas da igreja vão, cada uma vai trazer um prato de salgado, eu e a Anne vai dar o bolo. E aí ele falou, aí só se você quiser fazer uma decoração, alguma coisa, aí fica a critério seu, né? Aí eu já comecei a pensar, né? Eu falei, ai, mas decoração... Aí a minha mãe lembrou de uma... Tudo que tinha gastos, né? Sim. É, Aí eu conversando com uma amiga que trabalhava comigo, aí ela falou assim, não, eu vou fazer a decoração pra você. E aí ela foi lá, fez tudo, a Andressa correndo pra cima e pra baixo e fazendo tudo. a Andressa participou dessa história, então, né? Eu participei. Eu Olha, também que fui legal. uma protagonista dessa história. E correndo Histórias da vida real. sempre. Ela sempre, é aniversário, é evento, ela tá em Ela tudo. tá em tudo. E aí a gente começou a fazer e eu ganhei assim, realmente, tudo. Tudo, tudo, tudo. Não teve uma coisa assim que eu fiquei pensando, nossa, vai faltar. Ganhei tudo, então, Olha que lindo, né? Deus preparou tudo mesmo. sim, e foi bênção. É lindo ver esse cuidado de Deus com a Sim. gente, né? É. Mesmo a gente, às vezes, sendo tão falha, às vezes chega até duvidar, porque a gente duvida, não adianta a gente falar que Sim. não, às vezes a gente duvida, às vezes as pessoas falam, ai, né, vai acontecer, ou acredita, né, e tal, a gente acaba duvidando, Fica mas meio depois, assim. quando a gente vê, parece que é um tapa na cara da É. gente, né? Realmente, né? Sim. E ela nasceu e foi uma bênção, assim, e foi o amor da minha vida, né? Porque Ah, com certeza, né? quando eu peguei ela no colo, assim, a primeira vez, tava eu e minha mãe, porque o Emerson não podia entrar no hospital. Por causa que ele tava com um fixador na perna. Ah, Aí, ainda por tava no causa processo. de infecção, essas coisas, ele não podia entrar. E foi tão lindo, assim, sabe? Que na hora que eles colocaram ela, assim, no meu peito, a minha mãe colocou a mão nela, assim, a gente começou a orar, sabe? Agradecendo a Deus pela vida dela, sabe? Sim. Porque... Aquele alívio, Aham, né? foi uma paz, assim, que ainda antes, um pouquinho dela nascer, eu tava bem aflita, né? Sim. Ah, com E certeza. veio uma mulher no meu quarto, assim, do nada, né? Ela Olha. veio orar por uma moça que tava comigo. E aí ela olhou bem pra mim e falou assim pra mim, filha, descansa, sua filha vai nascer ainda hoje. Olha só. E eu entrei em trabalho Deus de usou ela pra parto. falar, né? Sim, E pra... isso é que ela nem foi pra Pra visitar falar, você, aham. ela foi pra É. visitar outra pessoa e chegou lá. E falou, e realmente foi assim, foi rápido, não trouxe assim, nenhum trauma pra mim, nem pra ela, e foi Graças a Deus. E hoje ela tem quantos anos? Ela tem 5, vai fazer 5 6 esse aninhos. ano. Ai, é o gente, bebê. que fácil, Não é Nossa. mais bebê agora, Não, já é é um uma bebezão. mocinha. E com a Helena também foi um, assim, a da Helena foi um susto, Você né? tem quantos filhos, então? Do, Duas. É duas meninas. sim, da Helena foi um susto, né? Porque a Manu tava com 9 meses. Eu descobri que eu tava grávida da Helena, né? Meu Nossa, Deus. é pra começar Imagina, tudo de Oh, novo. Deus, eu faço a mesma coisa. E da Manu, assim, eu fiz repouso. No meio tive sangramento, algumas coisas assim, né? Nossa, eu não saía de Santa Casa, né? Era direto. Meu Deus. E aí, antes de eu descobrir que eu tava grávida da Helena, eu tive um sonho que Deus falava assim pra mim que... Na verdade, antes de eu ter a Manu, uma irmã da minha igreja orou por mim e ela colocou a mão assim na minha barriga e falou pra mim que Deus tava me curando naquele dia. Olha. Se eu acreditava, né? Aí eu fiz, mas... Tipo, eu não acredito. Aham. E passou tudo, né? E quando eu tive a Manu, foi assim... Eu tive a confirmação que Deus tinha me curado, né? Porque mesmo com tudo, eu tive ela, né? E como que foi esse processo na sua vida de que a Manu, que hoje tem 5, né? Vai fazer 6, é a sua mais velha, tinha 9 meses e você se deparou grávida de novo. Você teve assim... Como que foi? Conta pra gente, porque imagina, gente, com uma criança pequena não tem como você fazer repouso, não tem, verdade. né? Como que foi a rotina? Olha, antes de eu descobrir, eu tive um sonho que Deus falava assim pra mim. No sonho que ele ia me curar por completo.
Olha. E que eu ia viver um milagre, porque a Manu era meu presente, mas que meu outro filho seria um milagre. E aí eu sonhei aquilo, né? E eu fiquei meio encucada, né? E aí eu fui no médico pra fazer uns exames assim de rotina, né? Daí ela falou pra mim, olha, vamos trocar o seu remédio, então você tem que fazer o teste de gravidez, tudo certinho, pra desencargo de consciência, né? E eu fui, fiz tudo, né? E quando eu cheguei lá, que eu peguei o exame, né? Um susto veio. A menina era amiga da minha mãe, né? Daí ela entregou o exame. Ai, parabéns! Aí na hora que ela falou parabéns, assim, minha mãe conta que eu fiquei branca, que nem um papel, Meu assim. Deus. Meu Deus. E daí, na hora que eu abri, eu falei, não, gente, não tem como, né? Não tem como, sim, né? E Como aí, na hora, assim, eu fiquei meio assustada, né? Porque eu fiquei pensando, E gente, agora? o que eu vou fazer, né? Se for igual da Manu, o que eu vou fazer com ela, né? Porque Já vem o medo, né? aham, ela precisava de mim, né? Sim. E Tão novinha, né? sim. E daí, na hora, me veio esse sonho na minha cabeça, né? E aí eu falei, Deus, olha, agora eu vou ter que aprender a confiar mesmo no Senhor, porque Ou confia ou confia. porque não tem outra coisa. Dependência, né? Sim, eu falei, não tem outra coisa pra mim fazer. E dela eu fiz a cerclagem e tudo. Tive uma bactéria seríssima no útero. Meu Deus. Só que foi assim, apesar disso tudo, eu tomei medicamento, tudo e sarou. E eu lembro que até tava barriguda já assim, a Manu só dormia no colo. Eu encaixava ela aqui assim, né? E ficava lá chacoalhando. E eu não fiz Foi então repouso. realmente um milagre. Sim, porque porque imagina, gente, pra quem tá assistindo e não sabe, a cerclagem é um procedimento que costura, né? Se eu tiver errado, você me corrige, área que você tem mais propriedade pra falar que eu, que costura o colo do útero pra criança não descer pra baixo. Então aí segura. É Sim. isso. Meu Deus, que processo. Sim, e Nossa. tipo assim, tem mulheres que mesmo fazendo não consegue segurar. Porque o útero é muito flácido e desce, por isso que tem o parto prematuro, né? Então, ele Agora Imaginador, imagina, né? fez esse procedimento com a outra que hoje é mais velha pendurada na Com a barriga, outra, né? E foi assim. E eu falo assim que da Manu eu não conseguia aproveitar. Porque eu ficava ansiosa, preocupada, né? E dela não. Dela eu realmente vivi no descanso. Graças a Deus, Aham. né? E deu tudo certo. Sim, ainda minha mãe sempre brinca comigo que ela tinha uma rede lá na casa dela. Eu ia lá todo dia à tarde. Dormia a tarde inteira. Eu e a Helena, Descansava. eu e a Manu. E com aquele barrigão. E depois ela veio também. Parto normal de novo. E foi uma bênção, assim. E se você fosse definir a família hoje, como que você definiria? Olha, eu não posso falar que é tudo, porque tudo é Deus, né? Tudo é Deus. Só que eu vejo que eu aprendi a viver o melhor de Deus pra minha vida através deles. Porque hoje, assim, às vezes tem pessoas que conversam comigo, né, que falam, nossa, que loucura, você largou seu emprego pra ficar em casa, cuidar de suas filhas, né? Vive a submissão ao seu marido, né? Dependendo dele financeiramente, tudo. E eu não me arrependo. Eu não vou falar que tem dias assim que talvez eu não me frustro ou que eu não fico cansada, porque Sim. todo mundo fica em qualquer situação, né? Só que eu vejo que realmente eu consigo enxergar o cuidar de Deus com a minha casa, com a minha família. E eu creio que o que eu tô plantando hoje na vida delas, eu vou colher. Com certeza. Então eu acho que não é uma perca de tempo. Não. Ou Tudo tem um propósito, né, de sim, Deus? E como que foi depois, né? Depois, já com a Manu, já com a Helena, em casa, com as duas crianças pequenas, vamos dizer assim. Como que você organizou a sua rotina? Como que foi? ai, no começo tava tudo muito bom. Porque eu só tinha que cuidar delas, né? Então a minha prioridade era elas e a minha casa. Só que aí eu falei pro Emerson assim, eu quero trabalhar, quero
ter o meu dinheiro, né? Eu falei, porque às vezes eu quero comprar alguma coisa, tudo, né? E aí a gente começou a pesquisar, né? E daí foi quando começou a ficar difícil, né? Porque daí eu comecei a trabalhar em casa, né? E Aí, hoje Andressa. hoje eu trabalho com papelaria personalizada, só que daí eu tinha casa, elas e Marido. o trabalho e o marido. E o trabalho. Exatamente. Imagina. E daí eu muita vi que coisa. tudo começou a ficar assim, muito bagunçado, sabe? Sem organização, né? É, porque se eu tava com elas, o resto tava abandonado. Se eu tava no trabalho, o resto tava abandonado. Tá Se- ficando doida já. Imagina. E aí começou a pandemia, né? Essa pandemia atrapalhou todo mundo. Acabou com a vida de Sim. muita gente. E aí elas não podiam mais ir pra escola, que era o tempo que eu conseguia organizar tudo. E daí começou a ficar nós três em casa, né? Direto. Meu Deus. Nossa, imagina. E foi a hora que eu tive realmente, assim, um tchan, sabe? Despertou, né? Aham, porque eu comecei a ver situações, assim, que eu não tinha mais controle. Era birra, era malcriação, era me respondendo e eu não Eita. conseguia ter tempo pra ficar com elas, porque se eu tava ali no trabalho, eu ficava assim, espera um pouquinho, eu já vou. Espera um pouquinho. Aquela paciência de Aquela Jó, né? paciência. E nisso, elas ficavam o dia inteiro me esperando. E eu nunca tava ali. Não tinha aquela tensão, Sim. né? pra Tava elas. ali e não estava É, ali, estava. né? Que aí eu ficava, às vezes falava, ah, é porque eu fico em casa, né? Mas eu tava ali, mas eu não tava. E aí eu comecei a ver, assim, né, as coisas. E aí eu fiquei pensando. Eu fiquei muito brava também, porque daí não tinha culto. Não tinha como levar elas, né? Daí eu Sim. ficava pensando, nossa, como que minhas filhas vão aprender de Deus? Não faz um culto online. Ainda bem que pensa assim, né? Não faz um culto online pras crianças, não faz nada, né? Daí comecei a pensar e criticar, né? Sim. E aí um dia eu tava assim já no caos, sabe? Quando você não aguenta Por um mais. fio, né? E aí eu fui orar e falar pra Deus, eu não sei mais o que eu vou fazer, porque eu tô ficando louca, tô ficando assim, cansada, só vivia assim pra trabalhar e não conseguia mais ter tempo com elas, nem com meu marido, e tava tudo Uma bagunça. isso, e daí Deus E o marido foi compreensivo nessa fase? Como Então, que foi? aí que tá, né? É. A gente brigava muito, né? Porque eu não era mais esposa, né? Eu era Sim. uma companheira, né? Tava ali por estar, né? E sempre as crianças. A atenção muda. E Né? sim. E aí eu peguei e falei pra Deus, eu quero que o Senhor fale comigo a respeito da maternidade, porque se eu não conseguir criar minhas filhas, se eu não conseguir cuidar delas, se eu não conseguir administrar minha casa e meu casamento, Sua vida, né? o que vai ser de mim? É. E aí eu falei assim, toda vez que a gente vai procurar alguma coisa na internet sobre maternidade, sobre criança, tudo vem aquele versículo, né? Aquele provérbio. Ensine a criança o caminho que deve Você andar. deve andar. Se você vai fazer uma administração, a maioria, quando é sobre família, criança, sempre usa esse provérbio, né? Ensine a criança o caminho que deve andar. Eu falei, Deus, isso aqui eu já sei. E é muito raso pra mim, porque... e daí? Como que eu vou ensinar ela, né? Como que eu vou apresentar Jesus pra minha filha? Sim. Porque agora eu nem posso levá-las elas na igreja. Por causa da pandemia Isso. que tinha chegado. Aham. E aí, Isso, peraí, foi em que ano? foi bem no começo. De Pode- 2020, né? 2020? Isso. 2020. Ou foi... Ou 2020. 2019? Quando começou a pandemia? 2020. Foi bem no comecinho do ano. Aí eu peguei e comecei a orar, né? Falar pra Deus, fala comigo. Me dá uma luz, né? E aí eu mexendo no Instagram, e nisso meu Instagram era fechado, né? Porque eu morria de medo de Era postar privado. foto delas, né? De qualquer coisa, Sim. e alguém ver, né? Aquela mãe protetora, né? Super, Eu né? era demais, assim, sabe? Eu falei, não, né? Perigoso, né? Tudo. E aí eu vi um anúncio de uma pastora lá de Ponta Grossa, a Tati Joslin. E ela falava sobre educação de filhos à luz da Bíblia, né? Aí eu falei, Deus, é isso que eu preciso, né? Daí eu fui lá e consumi todo o conteúdo dela, assim, do Instagram. Fiquei a noite inteira lá lendo, estudando
vendo as lives, né? E aí ela falou que ia ter um aulão no YouTube e que era pra gente assistir. E era 3 dias, das 11 à meia-noite. E aí eu fui e assisti os 3 dias. Aí no último dia ela lançou um curso de maternidade com graça, né? Olha, que legal, né? Sim, e daí né, ela falou assim, olha, o curso até tal hora, né? Vai ficar num valor e tal. Aí eu fiquei olhando assim, né? Eu falei, ai Deus, Compro e ou não agora? compro? Eu E compro, agora? não compro, Será que eu vou né? precisar mesmo de um curso pra mim lidar, aprender, Educar minhas minhas filhas? Isso, aí eu falei, ai, quer saber? Eu vou comprar. E comprei, né? Comprou. E aí eu comecei a estudar, a ver aquele curso. E cada vez que ia passando os módulos, eu ia vendo o quanto eu tava falhando com elas, assim. O quanto eu achando que... Porque na minha cabeça, eu levar elas pra igreja, eu tratar elas com amor, com respeito, já era o suficiente, que eu não precisava de... Na sua cabeça, né? Sim, de mais nada, né? E daí foi quando eu comecei a estudar mesmo, assim, sobre o que Deus queria pra minha maternidade. Foi buscar intimidade. Sim, e daí Deus começou a clarear a minha visão, assim, pra muitas coisas, né? Porque daí quando fala de correção, a gente já lembra o quê? Da vara. Da vara, da Sempre é isso, né? É. E a gente se esquece que a gente também magoa eles. Sim. Que a gente também precisa aprender a pedir perdão pros nossos filhos. É verdade. Comunicação, né? Sim, que a gente também precisa Que é olhar uma pra palavra que fala assim, tomar cuidado, Sim. já e aquilo introduz no coração e fica ali, né? fica. Sim. E como eles são crianças, né? Aí às vezes É, a gente não nem entende, acha que tá... Ai, tá fazendo birra. Mas quando crescer, começa os traumas. Sim. E eu comecei a entender isso, né? Que se a gente for ver hoje, a idade que o inimigo mais tem atacado hoje é nessa primeira infância. É. Ah, é verdade. Porque é nas escolas, é no celular, é na internet, é em tudo. E às vezes a gente falha em não conseguir olhar pra eles com esse amor. Sim. Em achar que, tipo assim, que eles são crianças. É tipo, normal. Que depois, Sim. só depois que eles crescerem, Sim. que eles vão aprender sobre isso, né? Que eles Isso. vão ter, assim, um contato mais perto com essa questão de educação mesmo, de conhecer também, né? Sim, e assim, se a gente pensar que depois, quando eles chegam lá na adolescência, aí começa, não quer mais pra igreja, não Começa a quer... rebeldia, É, né? Exatamente. aí já não tem muito É. mais o que você fazer. Então começa agora, tem que Sim. agir agora. Porque aí é muito mais difícil você mudar uma cabeça que já tá Ah, é formada verdade. do que uma cabeça que Totalmente. tá sendo formada. Sim. E essa fase é a melhor fase pra educar, né? Sim. Por isso que eu falo assim, e foi a hora que daí eu abri meu Instagram e falei, não, vou falar com essa mulherada aí, o que eu aprendi. E você acha que então foi nesse momento que vamos dizer assim, você pode contar como um ministério que você tem na sua vida de cuidado, né, com as Sim. crianças, de falar sobre educação de filhos, porque não é todo mundo que domina esse assunto. É um assunto que não é muito falado, né? Como você mesmo disse, às vezes os pais, né, acham que é criança, deixa a criança crescer, quando ela crescer, ela vai aprender, ou mais pra frente eu vou Sim. conversar com ela sobre isso. Você acha que foi nesse momento que você tomou essa decisão de comprar esse curso e você viu onde que você estava falhando, que iniciou esse processo na sua vida? Que você teve que primeiro começar em você, começar em você para depois você conseguir passar isso para elas? Sim, porque até tinha um módulo que falava sobre perdão, né? E aí tinha que fazer um jantar pra criança, né? Fazer ela se sentir especial. Ai, que lindo. E daí eu fiquei ali a tarde inteira preparando tudo, né? Porque eu sempre gostei de fazer essas coisas. Então eu não sentia que eu tava falhando nisso. E aí a gente sentou pra jantar, né? Nós 4. E daí a pastora falava que a gente tinha que perguntar pra criança se tinha alguma coisa em mim que ela não gostava. Importante isso. E que Super. magoava ela. Sim. E assim, a Helena é pequena, então ela não consegue ainda ter muita noção. Mas a Manu, ela é muito assim, ela
A Manu tem quantos anos? Sim, 5. E a Helena? tem 3. Tem 3. Só que a Manu, desde pequena, ela sempre foi muito assim. Ela pega Ativa, né? muitas coisas assim, No no ar. ar. Aí ela falou assim pra mim, eu não vou falar. Eu falei, não, filha, pode falar. Não, porque Olha senão você só. vai ficar brava. Tá Ai, vendo? eu falei, não, porque... Você é determinada, né? Eu falei, não, eu quero que você fale, porque eu preciso saber. Aí ela pegou e falou assim pra mim, você não tem tempo pra mim. Olha. Ah, Nós imagina ouvir isso de um filho. Aham, e daí na hora... Coração Você vê como parte. que o diabo, assim, às vezes lança coisa na nossa mente, né? É. Na hora eu pensei assim, olha que ingrata, né? Eu abandonei eu dou tudo. a minha vida É, por você. Eu ficar lá matando, pra te trabalhar, pra poder dar as coisas pra você, né? E na hora, assim, começou a vir uma fúria, assim, dentro de mim, sabe? Que eu fiquei pensando, não, que ingrata, né? E daí, na hora, né, eu já pensei, nossa, mas ela falou que eu ia ficar brava com ela, né? Tá vendo? Então eu comecei a pensar por que ela achava que eu não tinha tempo pra ela. Foi aí que você começou a rever. Tudo que eu tava fazendo. É porque o trabalho, algo material, não é tudo. O filho quer atenção, quer amor, quer carinho, quer vir todo tempo os pais por perto. E às vezes quer contar algo e às vezes não tem o pai, a mãe ali pra falar. Sim. Então falta tudo isso, né? Sim, porque... Não só na sua vida, mas eu creio que muitos jovens hoje em dia ainda passam por isso, viu? Exatamente. Sim, porque a vida é muito corrida. E a gente tem que fazer uma decisão É. de quais são as nossas prioridades, né? E eu fiquei lembrando, eu falando pra ela, espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho. E daí eu falei, não, eu preciso mudar isso, né? Daí, em seguida, a gente tinha que ler aquele livro, As 5 Linguagens do Amor para Crianças, né? Nossa. E aí aquele livro me moeu, né? Porque daí eu lendo, né, as linguagens do amor e o autor dá exemplos, né, de situações que acontecia com outras pessoas, né? E que a linguagem do amor da criança não estava sendo correspondida. E aí eu comecei a ver que alguns gatilhos que elas tinham de malcriação era essa falta de atenção, É. que na verdade o que elas estavam fazendo era um pedido de socorro. Sim. Tipo, Do jeitinho delas, é, né? mãe, eu tô aqui. Olha Me pra mim. nota. Sim. Sim, e até eu vejo assim que o Emer toda a vida, ele sempre gostou de brincar, ele senta no chão. Sempre ele... foi paizão, Sim, né? mas ele não ficava em casa. Não Então, fica. Só quando tinha o tempo dele é, também. e aí ele trabalhando, chegava à tarde, né? E ele, assim, mesmo nisso, ele dedicava esse tempo pra elas. Então a relação deles sempre foi muito boa. Sim. Agora eu com elas sempre era assim, muito. Porque. A mãe brava. Tudo era É, um saco, monstro, sabe? né? É. Tudo era um saco, né? Tudo, ninguém queria fazer nada que eu pedia. Então eu comecei a entender que era por isso. Na Aí verdade. você viu onde você errou, né? Sim. E agora, aí vocês vão perguntar, mas agora elas são impecáveis, perfeitas. Não, né? Porque, igual eu falei, elas estão em crescimento, né? Sim. E E são crianças sim, também, né? até a gente, adulto, a gente erra, a gente falha, né? Imagina eles, né? Que são crianças. Só que eu até eu coloquei assim no perfil do meu Instagram, né? Que eu procuro viver uma maternidade intencional agora. Que é assim, eu E sempre... aproveitar essa fase. Sim, eu procuro ver a situação e o que eu posso ensinar pra elas com aquilo. Não ir lá brigar, porque aí vira um ciclo vicioso, né? Elas fazem alguma coisa, eu vou lá e brigo. Mas é a raiz do problema. Sim. Não tá sendo Nunca tratada. vai resolver? Sim. Vai sempre passar por Sim. cima. Mas aí você vai falar, mas você viu isso em algum livro, né? Se é alguma Autoajuda. forma de educação, né? Não, gente, isso eu aprendi na Bíblia. Porque se a gente for ver, Deus é assim com a gente, né? Sim. Ele sempre procura tratar a raiz do problema, né? Sim. A gente, igual quando fala muito de evangelização, a gente evangeliza muitas pessoas com o nosso testemunho. Exatamente. É verdade. E como que eu vou ganhar as pessoas se eu não consigo ganhar nem minha casa?
E Isso é assim, forte. você viveu um processo antes de chegar a reconhecer que você estava falhando com os filhos, e você começou a ensinar elas de forma diferente, né? E então você tem os dois lados, você tem propriedade para falar sobre isso. E qual que é para você, assim, a importância de já ensinar a criança desde cedo aquela palavra que você disse, né? O caminho que ela deve seguir, de fato, né? Então, ó, hoje, às vezes algumas mães vêm e falam assim pra mim: ah, mas meu filho é bebê, como que eu vou fazer devocional com ele? Eu falo: ó, eu tô lendo a Bíblia com a Manu, ela tá ali escutando, a Helena tá lá correndo e brincando, e parece que ela não tá escutando, mas eu tô lançando a palavra. Sim, Quem faz o resto é o Espírito Santo. exatamente. E aí, às vezes, né, ela vem e senta que ela sempre solta alguma coisa assim, do que eu falei. Tá vendo? Então, não tá sendo em vão, né? Não. Ela tá sendo aprendendo. implantado. Então, às vezes, é muito mais o nosso dispor do que eles estar ouvindo a gente. Porque é fácil? Não é, porque é um tempo que você tem que se dispor mesmo. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que entender o que você tá ensinando pra eles, né? Eu não posso ir lá ler um versículo pra ela ficar assim: ó, mas peraí, deixa eu procurar na internet o que significa, Tem que né? saber o que tá falando. né? Ou Sim. se não, vem aqui que a mãe vai ler a Bíblia pra você. Lê um versículo Só ler, lá, só acabou. Sim, então eu tive que me equipar também, né, pra poder Sim. fazer isso. Então hoje eu invisto em comprar materiais, eu invisto estudando, eu comecei a eu mesma escrever algumas coisas pra mim fazer com elas. Mas porque eu vi que isso realmente é necessário, porque às vezes a gente gasta um dinheirão com um brinquedo, alguma coisa que fica lá. Agora, verdade, a não vai palavra ter de Deus serventia. é uma coisa que, na verdade, a única coisa que eu posso deixar para elas de mais poderoso é isso, né? E é um legado que eu tô fazendo, né? Sim. Minhas filhas, né? Eu tô investindo na vida delas. Exatamente. E lá na frente isso tudo vai ser muito Sim. importante. A colheita, né? Sim. Você tá plantando hoje, mas você pode ter certeza que lá no futuro você vai colher, elas vão colher, Sim. elas vão agradecer por esse ensinamento que elas tiveram desde criança, e você também com certeza vai agradecer muito. E vão entender também E o vão processo entender. que foi, porque hoje elas são novas, então Sim. não tá entendendo ainda. Mas quando crescer vai começar a entender. Sim, como que foi. e é tão engraçado que agora é assim, virou rotina na nossa casa. Todo tempo a gente tem aqueles 15 minutos de Olha devocional. que importante Lindo, isso. né? E às vezes eu tô cansada, né? Daí vai passando o dia, tudo, né? Daí eu chego de noite, eu deito, aí eu falo: eu não vou fazer mais nada, né? Aí uma outra fala: mãe, mas e aí? Não vai ter aquela tarefinha? Olha só. Aí Já tá. plantou, né? Aham, e daí até eu ri que a gente tava fazendo essa semana devocional de Páscoa, né? E aí ela já estudou isso, né? Então, na verdade, tá revisando. Sim. E aí eu ia contando, aí uma ia falando: porque é assim, 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 né? Aí a outra: não, porque foi assim, assim, assim. Então, tipo assim, a história já fixou, né? Já. E elas já entendem, assim, até às vezes elas fazem alguma coisa errada, alguma coisa. Elas vêm e falam pra mim assim: mamãe, eu tenho que te pedir perdão. Olha, Aí elas me falam o que linda. elas fez, né? Aí eu falo assim pra elas: mas você pediu perdão pra mim e pra quem mais, né? Pra Deus, né, mãe? Ele deve estar muito triste comigo. Ai, Eu falo: não, gente. filha, porque Deus, ele é misericordioso, né? Apesar da gente errar, ele sempre nos ama, né? E é isso também na maternidade, né? Sim. Porque às vezes a gente cobra, julga e fica sem falar com a criança, pune ela, né? E se a gente for para pensar, Deus não é assim, né? Não. Deus, ele não fica sem falar com a gente porque a gente errou. Se a gente se arrepende, a gente vai lá e fala, ele vai, abraça a gente, fala: filho, eu tô aqui. É. E tem muitos pais que não conseguem fazer Não isso com seus conseguem. filhos. Mas pra você ver, você buscou isso. Sim. E é igual a palavra fala. A mulher sábia edifica a sua casa. Sim. E você soube buscar, você soube querer mudar as coisas. Sim. E hoje, então, eu creio que por você ser a cabeça da sua casa, mudou muita coisa. E pra melhor. Sim, exatamente. E qual que é a definição, então, que você pode dar pra Yara de antes
né? Que tava lá trabalho, filho, marido, serviços domésticos, que tava tudo uma bagunça e que você não sabia como dar conta e depois que tudo mudou. Qual que é a sua lição? Qual que é a experiência que você teve com isso? É grande. Na verdade, eu acho que eu parei de me cobrar. Porque antes eu queria tudo muito perfeito. E nem tudo é. Não, porque eu não conseguia estar presente em todos os lugares. Eu aprendi isso também. E eu aprendi também a dividir minhas tarefas. Porque antes eu achava que a obrigação da casa limpa era só minha. Não, Que a obrigação isso das mesmo minhas não é. filhas impecáveis era só minha. E agora não, sabe? Agora eu aprendi a deixar elas com a minha mãe, com a minha sogra. Porque antes eu não conseguia, porque eu era super protetora. Eu não deixava, sabe? Eu pensava, eu fico aqui, pra que eu vou deixar elas lá, né? Sim. E agora eu aprendi que às vezes eu tenho que deixar elas com alguém pra mim sair com meu marido. Pra Você mim. ver que a gente sempre precisa do outro, Sim. sempre precisa de outra pessoa. Sempre precisa, Ninguém né? vai conseguir as coisas sozinho. Exatamente. E aí eu aprendi. Só que hoje a gente vive uma rotina, sabe? Acorda cedo, faz tudo que tem que fazer, almoça junto. Que lindo, E né? aí à noite Nossa. é 8 horas eu coloco elas pra dormir. Por quê? Porque eu quero ter meu tempo com ele. Sim. Eu quero conversar. Separou tudo. Sim, eu quero conversar. Ou às vezes eu não quero fazer nada. Às vezes eu quero ficar ali. Mas ele tá ali do meu lado, né? Sim. E- Só que, pra quem tá assistindo, conta que isso não foi assim, da Não. noite pro dia. Porque às vezes as pessoas acham que, eu vou começar a fazer isso hoje, daqui 3 meses vai estar tudo no lugar na minha Não. casa, né? Só que na verdade Teve um processo. teve um processo. A gente E- bate muito em cima disso. E é dolorido, né? Porque Dolorido. eu precisei abrir mão de muitas coisas. Sim. Porque, igual, pra mim, conseguir fazer elas dormir 8 horas. Muitos dias eu tive que ficar lá, horas, com elas deitadas lá na cama, esperando elas dormir, né? Sim. E outra coisa, assim, que foi muito difícil lá em casa era que, igual, a TV ficava ligada o dia inteiro. E elas tinham livre acesso ao celular. Só ficava naquilo, Só. né? E daí elas não sabiam nem mais brincar. Porque elas não sabiam, assim, inventar as coisas. Porque tudo era muito fácil. E aí a Manu, eu comecei a notar que ela tinha algumas dificuldades pra falar. Tá vendo? E aí quando eu fui, levei, né, um médico especialista, aí a gente foi pra fono. E aí a fono falou assim pra mim, olha, ela tem um atraso de fala seríssimo. Tem muitas trocas, né? E daí a primeira coisa que ela pediu pra cortar foi a TV e Sim. celular. E muitos pais cometem o mesmo erro. Tipo assim, tá ocupada, enfia o celular. Sim. no Tá filho, chorando? Tó o coloca a celular. TV. E outra coisa, tem desenhos, certos desenhos, que o personagem mesmo fala errado. Então a criança escuta aquilo, começa a falar também errado, faz tudo errado. Exatamente. Então isso é um erro muito grave que os pais cometem, né? Sim, e fora assim, que aqui eu posso estar do lado dela. Só que eu não sei o que ela tá vendo ali. Porque É verdade. hoje, né, a gente sabe que igual no YouTube, né, a gente entra. É livre, né? Sim, Sim. Você tá E- assistindo um desenho, daqui a pouco aparece um anúncio, nada a Sim. ver, e criança não sabe. Criança Sim. pode clicar em qualquer coisa. Exatamente. E daí ela pegou e falou pra mim, né, ó, corta tudo. E foram dias, assim, terríveis. Porque, na verdade, era um vício. Virou um vício, Sim, né? então, elas não sabiam nem o que fazer. Porque era o Não sabia mais Tá brincar, perdida. então. Era o tédio, né, porque no celular é tudo muito rápido, né? Ali já era. É muito estímulo, né? Sim. Agora, brincar tem que forçar a cabeça, né? Porque é imaginação, tem que ter Tem que estímulo. ensinar. Sim, exatamente. Tem que ensinar. E muitos pais hoje não querem mais. Não quer, não tem paciência. Não. Sim, e eu não tinha. Eu gosto de falar pra você que eu amo sentar pra brincar. Eu não gosto. Eu gosto de ler, eu gosto de desenhar. Só que brincar é uma coisa que eu tenho dificuldade. Sim. Então eu tive que aprender. Mas pelos filhos teve que aprender. Sim, e daí foi terrível, assim, porque elas choravam, ficavam irritadas, porque na verdade foi igual um desmame, né? Porque Sim. Realmente. era um vício. E daí a gente teve que tirar tudo de uma vez, porque não adianta eu ficar assim. E tirando, pouquinho, pouquinho. Porque um É dia pior. eu posso estar muito cheio de coisas pra fazer e falar, eu já deixei, né, um pouquinho, então eu vou deixar.
Ou tira ou não tira, então, né? Exatamente. E daí começou, né, esse processo e foi sofrido, porque daí elas choravam, né, não tinham o que fazer, tudo. E aí começou esse processo e foi dias difíceis. Só que hoje, ó, já passou mais de um ano, né? Às vezes eu fico o dia inteiro a TV lá, elas nem pedem pra ligar. Aham. E às vezes, dia de sexta, a gente senta à noite, vai assistir alguma coisa com elas, né? Mas às vezes elas nem ficam lá, elas vão fazer outras coisas. Então a gente viu assim que foi um Brincadeira processo. saudável. Sim, foi um processo, foi difícil. Mas vale a pena, né? Porque hoje, assim, ela já faz mais de um ano de terapia. E eu já consigo ver a melhora dela. Claro que não foi só por causa da TV, né? Ela faz, a Manu faz terapia. Sim. E o que você pode falar para os pais que estejam assistindo? Porque tem pais que às vezes têm um preconceito, que falam, meu filho não precisa disso. Isso é verdade. O que você acha? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Ó, é que a gente fala, né, de terapia, as pessoas já pensam, Que o filho Ah, tem filho problema. é problemático. maluco. E não é isso. não. Ela tinha frustração, né, por não conseguir falar corretamente, né? Então, às Sim. vezes, ela tava no meio de algumas pessoas e aí as pessoas ficam falando assim, o quê? O quê? Não entendi, né? E isso frustra ela. Então, eu comecei a perceber que ela tava se fechando. E aí ela não gostava de conversar, não ficava assim, quando tava com outras crianças, ela não conseguia ficar ali e tudo. Então, a gente entrou com a fono e também com a terapia, né? E na verdade os dois são uma terapia, né? Porque a fono também é um processo que demora, né? Não é uma Sim. coisa assim rápida, né? E foi excelente, assim, porque ela começou a aprender lá a lidar com as frustrações dela. Sim. Então hoje eu até ri esses dias que eu fui buscar ela na Fez bem escola. pra ela. E eu até brinquei com ela. Falei, olha, filho, você pode se candidatar a vereadora, tá? Porque ela, tchau, amigo, tchau, não sei o que, né? Então, foi muito bom pra E ela. hoje, se você não souber educar o seu filho, não souber criar, quem controla os pais são os filhos, Sim, né? Tem criança que se você não dá o celular, não dá aquilo que ela quer, faz a birra. E se você não dá, bate de frente com você. Sim. Então, imagina isso daqui quando estiver na adolescência. O pai não vai ter nem respeito Não, mais. não. Vai ser aquele debate. filho que com vai o mandar filho. no pai, né? Exatamente. Então, essa fase de criação, ainda mais ela tem 5 anos, é muito importante. Então, Sim. não é porque seu filho tem um problema, isso é muito importante. Né? Sim. Você tá querendo o melhor pro seu filho. exatamente. E eu vejo assim que nada que a gente faz hoje vai ser perdido, né? Porque Exatamente. se a gente tem condição, né? E hoje, igual a fono, né? Não tinha acesso muito fácil através da educação daqui da cidade. Então eu fui procurar outros recursos, né? E hoje, pela saúde, a gente já consegue esse atendimento. Então, você verdade. passa pelo médico, né? Faz tudo encaminhamento e você consegue fazer esse processo. E hoje, por causa da pandemia, a gente tem muitas crianças aqui na nossa cidade com esse problema de Sim. atraso de fala, Olha só. tudo. Não é uma coisa assim que é uma ou outra. A lista de espera é grande. imensa. E hoje você trabalha com criança, é isso? Agora. Ai, gente. Isso foi assim. Do nada, né? Porque. E é no seu ministério, na sua Sim. igreja. Conta um pouquinho pra gente o nome da sua igreja, o seu ministério, pastor. Pra já deixar aqui tudo Exatamente. certo. Eu sou da primeira igreja, né? Presbiteriana Renovada. E agora eu tô no Ministério Infantil. E foi do nada, assim, né? Porque. Mais ou menos, né? Não foi tão Deus nada. preparou pra você estar hoje É, nesse Sim. ministério. Deus preparou, Deus te capacitou. Você pode ver que hoje você tá preparada. É uma pessoa que tem autoridade pra falar sobre esse experiência. assunto. É uma coisa que você Sim. domina, que você teve experiência, que você já viveu. Então é diferente de qualquer pessoa. Eu vou comprar alguma coisa, eu vou estudar, eu vou me aperfeiçoar nisso. Não, você viveu na pele. Sim. É que, igual eu falei, quando começou a pandemia, tudo parou. E daí, quando começou a liberar, ficar mais flexível, eu peguei e falei, pastor, a gente precisa fazer uma coisa para as crianças, né? E era bem no dia das crianças mesmo, tava chegando, né? Aí ele falou, Yara,
eu não tenho pessoal para isso. Você quer fazer um evento pro Dia das Crianças? Eu falei, pastor, eu quero. Porque eu fiquei pensando nas minhas filhas, né? Sim. Então a gente foi lá, eu mais uma irmã, Gismar. E aí a gente fez um evento pro Dia das Crianças e a gente não tinha muita expectativa. Até pela questão da pandemia, tudo, né? E você tava lá, você viu, né? Encheu de criança, assim. Tinha criança que não cabia na igreja, né? E crianças e pais. O que eu achei muito legal, né? Sim. Porque geralmente Incentivando, né? evento de criança, eles largam as crianças lá e vai embora. E tinha muitos pais, né? E daí acabou o evento, aí o pastor falou pra mim, você quer ficar na liderança do Ministério Infantil? Aí eu falei, Esse é o tio? é, Ministério Infantil. É que eu tô com o nariz um pouco ruim, tá, gente? Aí eu falei, pastor, eu vou orar, porque eu não quero fazer nada assim precipitado, né? Eu falei, eu quero fazer uma coisa que realmente seja pra mim fazer, porque até então eu trabalhava no departamento de mulheres com a Eliane, né? Que o pastor falou. Então eu era departamento de mulheres, toda a vida departamento de mulheres, e era chairo. Completamente não sei o quê. diferente uma coisa da outra. Porque Cabeças diferentes. a gente trabalhava muito com intercessão, vida com Deus, essas coisas assim. E com criança é completamente diferente, né? Sim. E aí eu falei, eu vou orar. E daí eu comecei a ver, né, que as meninas falavam pra mim, mas não vai ter salinha? Mas não vai ter o cultinho? E aí eu orando, né, Deus colocou assim, esse Desejo. do meu coração, que até então eu não tinha. E aí a gente foi e começou com a equipe bem pequena, assim, por causa do trabalho, assim, da pandemia, tudo. E Começou aí do zero, né? teve que começar tudo de novo, né? Porque foi, acho que para todas as igrejas, né? Foi difícil. Foi difícil. E ainda tá sendo, Tá né? sendo, é verdade. E- Recuperando, né? Sim, aí tinha culto que a gente tinha 3 crianças, tinha culto que a gente tinha 6 crianças, aí tinha culto que já veio 12. Aí a gente já ficava, nossa, que ficava, bom, né? Aí no outro vinha 2, né? Daí eu falava, meu Deus, né? Desanimado. Mas hoje, assim, né, graças a Deus tem culto que a gente tá conseguindo ter 20 crianças. Olha Mais que de 20 crianças. Aí, mas que mais vão, assim, em torno de umas 15, 17. Mas pra nossa realidade hoje, É muito é muita bom. criança, Então não é só assim. você sozinha que trabalha nesse ministério. Tem um outro pessoal também. Sim, na verdade, eu, né, tô na liderança, mas a gente tem o departamento inteiro, né, que tem professoras, né, aí Tem equipe. tem auxiliares, né, então a gente tem sala pros pequenos, pros grandes, né, a Pra gente, idade certa. sim, e lá na igreja a gente tem um prédio muito bom também, então a gente tem essa possibilidade, né, Estrutura, para trabalhar uhum, com isso, sim. né, desde os bebezinhos até os mais velhos, né. Porque uma pessoa só vai cuidar de 20 Imagina. crianças. Não, E dá não. Não trabalho. dá conta, gente. Sim, só que assim, eu vi que algumas coisas a gente teve que alinhar, né? É. Porque eu falei pras meninas no começo, eu falei, olha, eu não quero fazer nada assim, olha. Vou lá, vou ler a historinha e tchau. dar um papel pra eles escrever e tchau. É. Falei, não, eu quero que essas crianças realmente tenham Educação. e realmente elas tenham um encontro com Deus. Eu falei, eu não quero que elas estejam ali e só por estar. Sim. E a gente também vem fazendo assim, essa. É um amor mesmo que você tem, né? Sim. Desse ministério. E eu falei até pro pastor, eu falei, pastor, eu quero trabalhar com os pais também. Porque a gente Legal. precisa inculcar essa cultura pros pais também. Que a salinha não é um depósito de criança. Isso é lindo porque muitos fogem, sabia? Dessa área de Exatamente. cuidar das crianças Sim. na igreja. Exatamente. Porque dá Às vezes trabalho. Dá muito trabalho. Mas eu achei bacana essa ideia que você falou de também trabalhar com os pais. Porque realmente, às vezes a criança não entende. Igual as suas filhas, elas já têm essa educação de Sim. casa, né? Mas tem Nem crianças todas têm. que não, né? Então é importante porque, assim, às vezes os pais chegam na igreja e
quer que a criança vá lá pra salinha para os pais ficar lá tranquilo e tal. E às vezes os pais têm que entender que não é a obrigação, né, de quem tá lá na salinha, vamos dizer assim, educar a criança. Então é importante que tanto a criança quanto os pais estejam na mesma visão, né? Sim. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é que quem tem que apresentar Jesus pro seu filho são os pais. São os pais. Isso não é obrigação da igreja. Não. A Isso vem de casa, como Isso. aconteceu com você. Sim. Se a família é cristã, isso tem que vir de casa. Sim. A igreja, na verdade, tem que andar junto com a família, né? A família, a igreja tipo assim, auxilia aquilo que a família tá fazendo. Então a gente manda devocional para eles fazerem em casa, a gente manda tarefa. É uma escola mesmo. A gente manda as coisas. Se todos fazem, não sei. Não sabe. Só que sua parte você faz. Só que a gente consegue observar as crianças que têm isso em casa. Porque aí, querendo ou não, a criança começa a se desenvolver também. A criança Sim. começa a falar sobre aquilo, começa a participar mais. Sim. E a gente vê assim, eu acho até bonito, sabe? Porque no louvor eles ficam dentro da igreja. E daí depois do louvor que eles vão pra salinha. E aí eu fico olhando eles lá, né? E eles vão louvando, colocam a mão no coração, fecha o olho e começa a louvar, né? E eu vejo assim que realmente tá sendo plantada uma semente, né? E quando você descobriu esse chamado mesmo com as crianças? Olha, foi bem esse ano mesmo, porque eu fiz magistério, pedagogia, só que eu desisti porque eu falava, eu não consigo me ver em uma sala de aula. Falava, não é uma coisa que eu queria pra mim, sabe? Só de eu pensar me dava uma agonia, assim, que eu ficava pensando, nossa, ficar da 1 às 5 com aquelas crianças, Deus me livre, né? Eu falava, nossa, eu não quero isso pra mim. Só que daí, quando Não adiantou fugir do chamado. Não, e no ano passado, quando teve o evento do Dia das Crianças, a hora que acabou, assim, que eu tava no altar vendo eles orando, assim, naquele momento aquilo queimou tão forte no meu coração que eu comecei a chorar, que eu não conseguia aguentar, que eu vi realmente a graça de Deus naquele lugar, sabe? Sim. Porque não é o que a gente faz, né? Porque, na verdade, sozinho... Não é mérito seu, né? Não, tudo é a graça de Deus, né? Porque é Deus que nos capacita, é Deus que instrui, sim, que coloca pessoas pra andar com a gente. E eu sempre oro pra Deus, sabe? Eu falo pra Ele, Deus, coloca pra trabalhar comigo quem realmente tem essa visão. Sim. Porque se for pra estar lá só por estar... também. Então... acaba atrapalhando, realmente. Eu falei, porque eu realmente quero que essas crianças vivam essa experiência de conhecer Deus profundamente, sabe? Sim. E qual é a importância, assim, de você querer ver essas crianças já conhecer o nome do Senhor, já conhecer o nome de Jesus, já saber quem que é Ele? Qual que é a importância que você vê em tudo isso? Para os pais também que estão assistindo isso. Olha, é igual eu falei, né? A gente não pode deixar nada pra eles aqui, porque tudo aqui é passageiro. Sim. A partir do momento que a gente começa a entender o que é eterno, as coisas daqui ficam tão rasas que a gente não se preocupa com isso. O que a gente tem aqui acaba sendo consequência da nossa fidelidade com Deus. Sim. Então, eu falo, o desejo do meu coração é que realmente as minhas filhas tenham um encontro verdadeiro com o Senhor, sabe? E sempre a gente vai orar, eu sempre falo, filhos, vocês querem aceitar Jesus? E todas as vezes que eu falo isso, eu vejo o quanto elas já estão amadurecendo, porque... espiritual, né? Sim, porque sempre as respostas vão mudando e vai ficando mais profundo, sabe? Maduro, né? Sim, e aí eu vejo que realmente, às vezes eu fico olhando para elas e eu vejo que realmente elas têm algo diferente. Sim. Mas não é porque elas são minhas filhas, não. E nem por mim, mas é pelo que elas vêm buscando. Porque Sim. eu também não posso tirar o mérito delas, né? Sim. Porque elas têm vontade, elas têm sede de buscar Deus, né? E às vezes o nosso erro é achar que crianças não vão viver isso, né? E eles podem viver, né? Eles devem viver isso, né? E eu acho que nessa idade, até pela
pureza deles, né? Pela cabecinha ainda ser tão assim, imatura, tudo. É onde eu acho que o Espírito Santo consegue trabalhar mais na vida deles, né? Exatamente. E eu queria fazer uma pergunta pra você. A gente já tá quase finalizando, mas eu queria fazer essa pergunta antes, porque eu acho um pouco polêmico. Então, como a gente tá falando sobre filhos, sobre educação, Amém. o que você acha, né? E assim, esse mundo que a gente tá vivendo hoje, não é tudo que a gente pode falar, entrar em detalhes, mas assim, de forma superficial, qual que é a sua opinião sobre o regime de ensino em casa, que é aquele homeschool, né, que fala, nem sei se é assim que se pronuncia, mas que é o ensino em casa, onde os pais que ensinam as crianças. Olha, eu vou falar bem a verdade. Eu amo esse ensino. E eu oro pra Deus, eu falo pra Deus, Deus, eu não sei o que vai ser, né, daqui a um tempo, mas é uma coisa que eu tenho no meu coração de fazer com as meninas. Porque, assim, há alguns anos atrás, tudo que a gente via sobre escola, sobre coisas que estavam sendo ditadas lá dentro, ensinadas, pra nós aqui, interior, era uma coisa muito distante. Mas hoje em dia a gente vê que não, que isso já está presente aqui. Talvez não em todas as escolas, talvez não no ensino assim, do município, mas estadual, gente, tá terrível. Igual esses dias eu vi um vídeo, né, de uma briga que teve em um colégio. E na hora, assim, meu coração ficou aflito, porque eu fiquei pensando, meu Deus, daqui a uns anos elas vão estar lá. E eu não gostaria que elas vivessem isso, né? E a gente sabe, né, que às vezes, por a gente ser cristão, a gente é muito perseguido. Sim, nossa, demais. E a gente, por não aceitar alguns padrões, a gente também sofre algum tipo de preconceito. Por exemplo, Deus trabalhou isso na minha vida, porque eu hoje não deixo mais elas comemorar, por exemplo, festa junina. E foi uma coisa assim que eu tive que trabalhar isso em mim, porque eu achava. Porque é um costume que a gente eu achava tem, bonitinho elas de eu caipira. já passei obrigação na escola por causa de nota, né? Que eu nunca Então, gostei. e Eu você nunca vê, gostei. como que é? Isso não pode acontecer. Não pode acontecer dentro da escola. Porque se a gente Eles for. obrigavam a ter nota, senão passava de ano. Porque pra se a participar gente de for algumas ver, datas comemorativas, Sim. né? em questão de lei, isso não pode. Não pode. Não pode. Então é assim, é bem difícil, igual carnaval. Sim. Agora, igual ano passado, a gente viu escolas comemorando o Dia das Bruxas. Festa fantasia, essas coisas. Então, E olha tudo que por difícil. Nota. Se não participava, não passava de ano. Era um absurdo isso. Exatamente. É igual a minha irmã, no Halloween, eles tinham que ir fantasiado. Daí ela pediu uma carta pro pastor da igreja dela, Autorizando. tipo assim, que ela não ia participar. Queria. E que se a escola influenciasse alguma coisa, colocou lá o parágrafo, tudo que não... Que é lei, então Sim, tem lei pra isso. Sim, Tá vendo? É importante saber disso. Eu não Sim. sabia. e não Eu pode. também não sabia. Se você... A escola nunca pode te obrigar a alguma coisa. Porque, pra começar, a escola, ela é laica. Sim. Então, O que é isso? É pra quem não entende. Pra quem não entende, né? ela não pode ensinar religião lá Sim. dentro da escola. Independente de qual for. E nem trabalhar culturas que ferem religião. Então, a gente vê que essas culturas estão entrando né, das escolas. Faculdade, principalmente. Sim, e daí eu falei, gente, até esse dia uma amiga brincou comigo, ela falou, você vai ser a primeira aqui na cidade? Aí eu falei, eu não sei, né, porque... Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe Deus levanta. Porque eu acho que tem que ter muita dedicação, né, mas não sei, é um desejo do meu coração. Deus tá trabalhando, né? Legal, que bom. Isso é bom, esse já é um começo, né? Gostar, Sim. querer. Então é isso, gente. Pra finalizar, qual conselho você daria aos pais, assim, como educar o filho hoje? É igual eu falei no começo, à luz da Bíblia. Porque a Bíblia foi um instrumento, né, que Deus deixou aqui pra gente poder... É um manual, né? Tudo que você quer saber, tem lá. Tá Tem lá. lá. E também sobre educação de filhos.
Porque... E olhar também para eles com esse olhar de amor, de que eles são pecadores, que eles precisam reconhecer que eles têm um Salvador, Sim. que sem Jesus eles não são nada. E que quando a gente começa a inculcar isso para eles, a gente vai ter filhos bem-sucedidos. Sim. Porque não é sobre nós, né? Não, É sobre eles. Deus. Que lindo, né? E os pais também, né, que precisam dar esse primeiro passo, porque os pais também precisam estar dispostos, Sim. né, a passar por isso, a aprender sobre isso, a chegar em casa na correria do dia a dia, que a gente sabe que é muito corrido, Separar tempo. né, separar um tempo para as crianças. Sim, porque às vezes eu escuto assim, falando pra mim, mas é porque você fica em casa. É mais fácil. Só que eu vejo mães, assim, que convivem comigo que são uma bênção. E trabalham, assim, demais, sabe? Que, igual tem uma amiga minha que ela dá aula na academia, ela dá várias aulas, ela sai da academia. Só que a gente consegue ver no filho dela, Sim. sabe? O quanto a presença de Deus é real na Isso vida já é uma dele. desculpa, né? Sim, Porque querendo ou não, a Bíblia diz que a gente tem que aprender a separar tempo pra tudo. sim. E, inclusive, né, ele tem que ser a nossa prioridade, né? Exatamente. Que é muito fácil, às vezes, né, olhar para as pessoas que conseguem viver isso e julgar, né, pelo trabalho ou pela condição financeira. Sim, Só que Jesus veio para todos, né? pra todos. Então, Que lindo. Basta a pessoa querer, né? sim. É isso. É sobre isso. Gente, olha, muito obrigada, Yara. Que Eu que incrível, eu agradeço. gostei demais Eu dessa também. nossa conversa, desse bate-papo super edificante. Muito. Nossa, Muito importante. todos os pais precisam assistir. Eu gostei demais. Obrigada pela sua presença, por você ter aceitado o convite. Manda um abraço pro pastor da sua igreja também, que autorizou, né, você estar aqui, que liberou você para estar aqui. E a gente gostou demais. Quem sabe a gente não marca uma próxima já. E aqui a gente queria dar, né, Keren, um mimo para você. Obrigada. Aê! Feliz Páscoa! Obrigada. Eu que agradeço. Porque, igual você falou, esse é um tema que não é muito falado ainda, né? É verdade. E que tem muitas pessoas que têm realmente essa dificuldade. Não porque não quer, mas porque não tem a instrução. Estrutura também, né? Então, por isso que eu falo, por isso que é importante as igrejas também implantar isso, né? Sobre educação de filhos, sobre o quanto é importante Não só ser algo robótico, né? Vir Sim. cultuar e amém, não. e Precisa também disso. investir no Ministério Infantil, porque é importante demais. É importante mesmo. Então, Yara, muito obrigada por sua presença. Espero muito que você tenha gostado. A gente gostou muito. Com Foi certeza. uma honra Se deixar, a você gente vir fica aqui o resto Então, do né? dia conversando. Mas foi muito gostoso mesmo. Muito obrigada pela sua presença. E Como eu estava dizendo, foi uma honra te receber aqui mesmo. Espero que se você volta, divulga o seu arroba. novamente, né? É @carnelociara. Aí lá eu sempre posto algumas coisas sobre educação de filhos, sobre o Ministério Infantil. Você quer saber mais sobre isso, né? A curiosidade ainda fica um pouco. E É muito assunto. É muito assunto. Gente, mas então se inscreve no canal se você que não é inscrito, tá bom? Ajuda a gente a divulgar, a compartilhar, porque isso é muito importante, principalmente para os pais aí, para os avós também, né? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês receberem todos os vídeos. Esse vídeo vai ser postado hoje, às 7 horas, no canal também. Tá? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Teve alguma pergunta aí pra gente? Só elogio. Só elogio? Amém, Ai, tá que bom. ótimo, tá bom? Segue lá, @KerenOliveOficial, @eu.andressatarelho. @motivasat. É isso, gente. Um beijo. Até Fica o com próximo Deus vídeo. e até mais. Deus Tchau. abençoe. Tchau.